Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? Estamos aqui hoje para gravarmos a lição de número 9, que tem como tema, a doutrina dos apóstolos. Está estudando nesse trimestre, inclusive nós estamos estudando o tema central dessa lição é o fundamento dos apóstolos e dos profetas. E hoje estaremos estudando exatamente do que se trata esse fundamento dos apóstolos, tá? Hoje a gente não vai dar assim uma pincelada geral na nossa leitura bíblica, tá bom? A gente vai pontuar aqui na medida do possível dentro da lição, mas a gente não vai fazer como a gente faz nas outras vezes, tá? Porque o professor ele tem que ser dinâmico, o professor ele tem que também observar a necessidade da aula. Então, se a aula pede que você faça como é que eu poderia dizer, uma análise, né, do texto, você vai lá e faz. Isso aqui que eu sempre faço no começo das aulas, que é muito semelhante ao que o nosso pastor Aziel, ele faz nas aulas dele. Isso aqui é mais pessoal, isso aqui é o professor que antes de entrar propriamente dito nos tópicos da lição, é interessante ele primeiro dar uma estudada no texto bíblico, tá bom? É importante. Mas vocês devem perceber que geralmente não são todos, tá? Mas alguns autores, eles não exploram assim o texto da leitura bíblica. Está lá como base a leitura bíblica, mas na hora que eles vão desenvolvendo o assunto da lição, pouco se toca no texto. Mas tem autor que ele de fato ele usa o texto. E isso é normal, porque a lição da Escola Bíblica Dominical, querendo ou não, ela trabalha um tema geral e dentro desse tema geral tem vários subtemas, que seria o que a gente chama das lições 1, 2, 3, 4, 5, então são subtemas, tá bom? E aí isso aí acaba sendo um pouco temático, né? Então ele se preocupa em desenvolver aquela temática. No caso hoje é a doutrina dos apóstolos, a base lá é Atos capítulo 2, do versículo 42 ao 47. Eu não vou ler todo, mas pelo menos o versículo 42, que é o que mais chama a atenção dentro da lição, é o versículo 42, que diz: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Pelo menos a parte A desse versículo. Eu destaquei aqui a palavra e perseveravam na doutrina dos apóstolos, né? Essa palavra perseverar ou perseveravam, né? Tá no passado, né? Esse verbo aqui, perseveravam. Essa palavra no grego, ela tem a seguinte ideia. Eu coloquei, tem vários significados. A gente sempre está dizendo aqui que o grego ele é uma língua que tem muito significado, assim como o hebraico. Vocês estão acostumados, talvez, a ouvir pregações, a ouvir estudos bíblicos, onde sempre se fala o grego ele é rico, né? Quando se fala isso, nós temos que dizer que o grego ele é rico em quê? Em significado, tá bom? E, de acordo com o grego, essa palavra aqui, no grego, pros carterel, significa, entre muitas coisas que eu citei aqui, eu seleciono aqui 3 significados. Essa palavra perseveravam. Primeiro significado, aderir a alguém, ser partidário, fiel. Segundo significado, ser constantemente atento. E terceiro significado, continuar todo o tempo no lugar. Repetindo, 3 significados, aderir a alguém, ser partidário, fiel. Segundo significado, ser constantemente atento. E terceiro significado, continuar todo o tempo num lugar. Então, esse significado tem outros, é claro, mas você pode observar que tem a ver com a palavra perseveravam. Ou seja, aqueles discípulos, como a gente vai ver aqui na lição, aqueles novos convertidos da igreja primitiva, eles, em outras palavras, podemos dizer assim, eles compraram a ideia vendida pelos apóstolos, né? Então, os apóstolos eles tinham uma doutrina, eles tinham uma ideia, tá bom? Então, aquelas pessoas que seguiam a Cristo, os primeiros cristãos, os primeiros convertidos, eles aprenderam essa ideia de quem? Dos apóstolos. De quem foi que os apóstolos aprenderam essa doutrina? Do próprio Senhor Jesus.
Vocês sabem que Jesus, antes de morrer, ele esteve treinando esses apóstolos. Como a gente costuma ouvir, ele passou aproximadamente, como alguns dizem, né? Ele passou aí 3 anos dando um treinamento. Então, esses apóstolos, os 12, é claro, com a exceção do Judas, que quando o livro de Atos, ele se inicia uma questão, logo de cara se apresenta que é a questão de quem iria substituir Judas. E aí é feita uma votação, e aí o escolhido foi Matias, né? Então, esses 12 apóstolos, eles aprenderam de Cristo e depois tiveram a incumbência de quê? De pegar e passar essa palavra aos novos convertidos que viriam. Então, quando o texto fala no 42, na parte A, perseveravam, a ideia é essa, que eles de fato, eles não é só que eles acreditavam, não era só crer. Esse perseverar aqui é alguém que denota no grego, a ideia aqui de perseverar, alguém que de fato é fiel. É alguém que de fato, como coloca aqui o significado da palavra, é alguém que aderiu àquela doutrina, né? Aquela pessoa que aderiu àquele conhecimento. Ou seja, ele não fica tutibiando. Então, esse perseverar aqui, ele também tem a ver com a busca, né? Buscar o conhecimento, estudar, estar sempre pronto para aprender. Também tem essa questão aqui de estar pronto para aprender, porque a gente tem pessoas que acham que porque já são crentes há muito tempo, elas não têm mais nada para aprender, mas não é o caso aqui. Essas pessoas estavam realmente sedentas, estavam com vontade, né, no seu coração de aprender mais dos apóstolos, tá bom? E aí o texto termina dizendo na doutrina dos apóstolos, né? E aí eu até coloquei aqui uma pergunta: o que significa essa expressão? E perseveravam na doutrina dos apóstolos. A gente vai responder essa pergunta aqui no primeiro tópico, daqui a pouco. Outro texto também que eu quero citar aqui é o do texto principal, que na lição dos adultos a gente chama de verdade prática, né? A verdade prática. O texto principal aqui diz, que está baseado em Efésios 2:20, fala assim: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus é a principal pedra de esquina. 3 coisas chamam a atenção aqui. A palavra, na verdade, 4, né? Tem o verbo edificar, o texto começa 2:20, edificados. Edificar, vocês sabem, né, gente? É algo que está fundamentado em algo, né? Com uma casa que antes de ser construída, ela tem que primeiro assentar os seus fundamentos, o que a gente chama na nossa linguagem de baldame. Não sei nem se ainda se usa essa palavra hoje em dia, mas baldame, fundamento, não importa. O importante é que se entenda que a ideia aqui é que para algo ser levantado, um prédio para ser construído, uma parede para ser levantada, a gente sabe que a gente não pode simplesmente sentar o tijolo na terra. Tem que criar primeiro o quê? O fundamento, né? É como eu acabei de dizer, como nós falamos no linguajar mais simplório maranhense. Nós fazemos o baldame e a partir daí você começa a levantar a parede, porque não se levanta uma parede só colocando tijolo no chão, tem que ter o fundamento. Então, quando Paulo, em Efésios capítulo 2, versículo 20, ele fala edificado sobre, veja que está bem claro isso, sobre o fundamento dos apóstolos. Primeiro ponto que eu quero destacar aqui, a palavra apóstolos, não está dizendo o apóstolo, não está dizendo que é apenas um, mas está no plural, os dos apóstolos. E dos profetas, também profetas aqui também está no plural, não está no singular. Agora, o que chama a atenção, mesmo o texto falando na parte A, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, vírgula, tá? Vírgula. Aí o autor, no caso é Paulo, diz de que Jesus é a principal pedra de esquina. Já há algum tempo atrás, andei pesquisando sobre essa questão da pedra de esquina, tem muitos significados, né? Mas a ideia dessa pedra é que essa pedra ela tinha, nas construções antigas, ela tinha um ponto de equilíbrio, ou seja, sem essa pedra fundamental, essa pedra principal, veja que o termo fala, Cristo é a principal, né? Sem essa pedra, todo o fundamento poderia desmoronar, não tinha como ele se segurar.
Essa pedra era muito importante porque ela era responsável por deixar ali aquela construção, tá? Firme, forte, tá bom? Agora vamos lá onde é que eu quero chegar. Por que eu estou citando esse versículo 2 do 20 aqui? Eu falei aqui que o versículo ele fala que os apóstolos e profetas estão no plural. Porque vocês sabem, existe aí uma tradição católica que diz que Pedro ele foi o primeiro papa, né? A Igreja Católica ela costuma dizer que Pedro foi o primeiro papa. Por isso que vem daí toda a tradição papal. Todos os papas, na verdade, são herdeiros do primeiro papa, né? O pescador, o grande pescador que foi Pedro. E aí quando você lembra aquela passagem lá atrás dos evangelhos, diz assim, sobre essa pedra, né, edificarei a minha igreja, baseado nesse texto bíblico, que tudo começa, a confusão tudo começa aí. E aí o pessoal da ala protestante, que no caso somos nós, alguns comentaristas bíblicos vão dizer que ali há uma diferença, que tem dois tipos de pedra no grego, né? Petros, tá? E a outra palavra me esqueci agora, mas depois à medida que passa aqui eu vou me lembrando. Mas a ideia de que Pedro, quando Jesus se refere a Pedro, né? É Petro e Petrus. Um está no singular e outro está no plural. O termo lá, Petrus, né? Quando se refere à pessoa de Pedro, se não me falha a memória, Petrus, né? Ele não estaria se referindo a uma rocha, uma montanha. Ali a ideia de que ele está se referindo a uma pequena rocha ou uma palavra grega de lá, fragmentos, tá? Enquanto que Petro significa rocha, inabalável, firme, grande, e aí estaria se referindo à pessoa de Jesus. Porém, tem comentaristas como o Champlin, ele vai dizer que de fato que Jesus quis falar exatamente isso, que ele edificaria sua igreja sobre Pedro, tá? O Champlin ele não nega isso. E ele até chama a atenção que a gente não pode ser covarde, a gente não pode também, por causa de uma tradição ou por causa de uma disputa, etc., tal, bíblica, de interpretação, a gente pode fugir da originalidade que o texto quer passar. Mas muito bem, ok, o Champlin ele admite isso, mas ele chama a atenção também que não foi a ideia, não é a ideia de que a igreja que Jesus estava colocando a igreja sobre os ombros de Pedro. Tá? Tem muita gente que prega isso, como por exemplo a tradição católica, que é como se tivesse colocado a igreja sobre os ombros de Pedro. E aí vai ser apresentado vários motivos pelo qual Pedro não podia ter essa responsabilidade, ou não conseguiria, né, dar conta disso, porque a igreja, em primeiro lugar, Pedro não morreu na cruz, isso é um ponto. Não foi Pedro que morreu na cruz. Segundo lugar, Pedro, a gente vai analisar a biografia dele, a gente aprende que Pedro era um homem constante. Tá? Tem tempo que ele estava muito espiritual, mas também tem tempo que ele estava muito carnal. Era um homem de temperamento muito explosivo. Várias vezes, a gente percebe, por várias vezes nos evangelhos, ele foi repreendido por Jesus, por causa do seu temperamento. Inclusive, em um dos últimos momentos, a gente percebe lá, que quando Jesus é preso, ele usa seu temperamento forte e corta a orelha do soldado. E Jesus repreende ele mais uma vez. Mas mesmo assim, Jesus, no final de tudo, depois de um certo tempo, logo depois da ressurreição, Jesus chama ele e tem uma conversa com ele, de onde vai surgir essa ideia, tá bom? Mas o que chama a atenção é que, o Champ chama a atenção, que a ideia ali não seria de uma igreja ser carregada nos ombros do pescador. A ideia de que Pedro seria o responsável, ou como eles colocam, o mediador, como se só Pedro tivesse as chaves do reino do céu. Isso não é verdade, até porque isso vai contra. Ele mesmo diz lá em suas epístolas que a igreja, ele chama a igreja de nação eleita, ele chama a igreja de sacerdócio real. Ou seja, ele coloca a igreja num nível de espiritualidade onde ela tem condição, sem intermediários, tá? Porque o que eles colocam é que Pedro é o intermediário entre os homens e Deus, entre Deus e os homens. Ou seja, para você ter um contato com Deus, você tem que ficar refém à palavra do Papa. Isso não é verdade. A Bíblia toda, principalmente o Novo Testamento, vai deixar muito bem claro que a gente não precisa de intermediário. O homem, por exemplo, o homem não precisa, para ele orar,
fazer uma oração e não precisa da palavra de A, B ou C. Não é só de papa não, é qualquer um, papa, padre, pastor, bispo, apóstolo, ancião, sacerdote, seja qual for o nome que se dá ao líder. A igreja não precisa de intermediário. A própria Bíblia fala que o véu do templo foi rasgado de alto a baixo. Paulo fala que a barreira da separação foi quebrada. Então não existe isso. O que existe, na verdade, é uma igreja lavada pelo sangue de Cristo, onde essa igreja é respaldada pela palavra, ela pode orar, ela pode buscar a Deus, sem ter essas lorotas que são pregadas aí fora, ok? Mas onde eu quero chegar aqui, Efésios capítulo 2, versículo 20, novamente essa palavra, ela aparece, só que ela não aparece no singular. Quando ele fala apóstolos aqui, ele usa o plural, apóstolos. Então, a pergunta que fica, e o Chambre faz essa pergunta lá, se Pedro, de fato, foi o primeiro papa, se Pedro, de fato, é o cara que Deus escolheu para fazer essa tarefa, para realizar essa tarefa, então por que em Efésios capítulo 2, versículo 20, Paulo volta a falar, edificado sobre o fundamento dos apóstolos? Não seria mais coerente, se a gente for analisar pela lógica, Paulo usar o termo edificado sobre o fundamento do apóstolo? E aí todos ficariam, quem é esse apóstolo? Estaremos aqui debatendo quem é esse apóstolo de Efésios 2:20. Mas só que ele usa o termo no plural. E se ele usa no plural, então ele está se referindo aos primeiros apóstolos. Logo, aquela palavra de fato foi dada para Pedro. Mas também foi dada a todos os apóstolos, serem os propagadores, aqueles que iriam dar os primeiros passos, aqueles que iriam cuidar da igreja. Por que esses aqui, esses primeiros apóstolos, a gente tem que entender a importância dessa palavra. De fato, eles tiveram uma grande importância, e tem até hoje, é óbvio, né? Porque o Novo Testamento, praticamente todo foi escrito por apóstolos, né? Então, eles têm a sua relevância, têm a sua importância. Mas, então, por que Paulo vai falar isso? Porque eles aprenderam diretamente com Jesus. Então, quem tinha que passar as primeiras doutrinas, explicar como é que ia funcionar, resolver os pepinos, resolver os problemas, seriam os apóstolos. Aquilo que a gente sempre diz, gente, no início da história da igreja que eu falo, a igreja primitiva, eles não tinham um Novo Testamento. Fique claro isso, não tinha um Novo Testamento. O que a igreja tinha era apenas o Velho Testamento. Inclusive aquela passagem clássica de 2 Timóteo 3,16, que toda a escritura é divinamente inspirada, é de comum praticamente, todo comentarista bíblico vai dizer isso, tá bom? Eu sempre falo isso aqui é comentarismo porque eu não sou comentarista bíblico, só aquilo que a gente vê nos livros, tá? Então a gente dá aula, tudo, mas a gente está respaldado também porque esses caras falam. E as várias vozes que eu já tive a oportunidade de ler sobre esse texto são unânimes em dizer que esse texto, essa palavra, toda a escritura é uma referência, tá? É uma referência ao Antigo Testamento, porque é o que eles tinham. A igreja primitiva começou lendo o Antigo Testamento. Só que eles tinham a tradição escrita, no caso aí, o Antigo Testamento, e tinha o que a gente chama também de tradição oral. O que era a tradição oral? É aquela tradição que era ensinada de boca. Então, os apóstolos, Pedro, João, Tiago, Tadeu, né? E os outros apóstolos, esse pessoal, eles não começaram logo escrevendo um livro. Eles não passavam o dia, eles pregavam. E quando tinha algum problema, alguma situação, eles ensinavam. Por que eles ensinavam? Porque aprenderam diretamente da fonte. E quem era essa fonte? Era Jesus. Então, os apóstolos doutrinavam, a doutrina deles não era uma doutrina que eles inventaram, uma doutrina que eles criaram. E como é que a gente pode afirmar que a doutrina deles não foram criadas? Porque vai ter muito debate aí, o pessoal escreve também contra. O que eu estou falando aqui é o lado mais canônico, mais conservador. Mas vai ter gente que vai dizer, não, que isso aí tudo foi criado pelos líderes da igreja, principalmente a igreja católica. Muitos vão acusar a igreja católica disso, que a igreja católica ela deturpou a Bíblia, ela escreveu a Bíblia de acordo com seus interesses para que ela pudesse dominar. Gente, isso não é verdade. É bom que se diga assim, a igreja católica, eu fiz essa crítica agora há pouco, mas tem uma tradição muito antiga mesmo, muito antiga. Eu não vou entrar mais detalhe em relação a isso, só estou pontuando isso aqui porque existe de fato essa acusação. Mas voltando à pergunta, como é que eu sei que de fato os ensinos dos apóstolos, por exemplo, aquilo que Pedro escreveu, aquilo que João escreveu, tá?
aquilo, por exemplo, que Mateus escreveu, aquilo que Paulo escreveu. Essa doutrina, de fato, ela tem conexão com os ensinos de Jesus. É só pegar, é o que o povo mais ortodoxo, né? Os teólogos mais ortodoxos, eles vão pegar e fazer o seguinte: eles vão comparar os escritos, os ensinos, tá bom? Comparar com as palavras de Jesus, tá bom? Uma vez comparado com as palavras de Jesus, aí eles chegam à conclusão de que são alguns termos, algumas frases, elas são muito semelhantes às palavras do Evangelho. Aí alguém vai perguntar, mas quem garante que os Evangelhos de fato falam a verdade? Gente, isso aqui é uma pesquisa, isso aqui é um debate muito grande. Mas eu não vou entrar no mérito agora porque não é a nossa aula. Mas eu quero deixar claro, para você não ficar com a mente muito, digamos assim, alvoroçada, que existem livros bons, tá bom? Existem bons materiais que falam sobre isso. Aqui, ó, por exemplo, deixa eu ver se eu acho aqui. Ó, aqui é um livro bom, fala sobre esse tema bem, eu estou querendo dizer, ó. Jesus e as testemunhas oculares. Os evangelhos como testemunho de testemunhas oculares. Ó, os evangelhos como testemunhos de testemunhas oculares. Porque os evangelhos, eles, para serem escritos, teve que ter testemunhas, tá bom? E o pessoal que estuda nessa área aí, para comprovar que de fato os evangelhos são verídicos, eles vão se basear também, um dos argumentos, são as testemunhas que presenciaram o ministério de Jesus. E como é que ele sabe disso? Tem documentos. Hoje existe documento, hoje existe escrito fragmentos de testemunho de pessoas que viveram naqueles tempos, né, ou aproximadamente, e falaram da pessoa de Jesus Cristo. Então, documentos eles são analisados, as frases, os escritos são analisados e comparado com o texto bíblico. Uma vez comparado, eles percebem que existe alguma semelhança. Ok, gente? Então, que fique bem claro. A responsabilidade de pregar a palavra, de ensinar a doutrina, estava realmente sobre os apóstolos. Por isso que Paulo fala em Efésios 2:20, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Só que ele fecha, como eu já falei agora, na última parte do versículo, que é a parte B, ele fala de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, ou seja, eles podem até ensinar, eles podem até falar, mas a pedra principal, a pedra de esquina, a pedra central, aquela que realmente mantém a construção junta, mantém a construção unida, para que ela não caia, não desmorona, é Jesus Cristo. Então, não é Pedro, não é Paulo, não é João, não foi Tiago, não foi ninguém, é Jesus. Esses, como diz uma canção, nenhum desses, e muito menos os profetas, tá? Nem Moisés, nem Elias, tá? Nem Eliseu, ninguém, nem Isaías, Jeremias, ninguém morreu na cruz. Quem morreu na cruz de fato foi Jesus. Então vamos aqui para a lição, tá bom? Nós vamos responder a pergunta lá do versículo 42 da parte A, que diz assim, que eu perguntei lá, o que significa a expressão? Que expressão estou falando? Tá? A expressão que eu estou falando aqui é essa do versículo 42, que diz assim, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, tá bom? Ele começa falando aqui, apóstolo, essa palavra vem do latim apóstolos, e do grego apóstolos, ou apostolos, que significa, né, ou cujo significado vai além de mensageiro. Essa palavra significa mensageiro, enviado. O termo significa também o enviado. O enviado. Então, o que significa apóstolo? Para ficar logo claro aqui. Aí entra até uma pergunta assim. Hoje em dia, até na aula passada, na lição dos adultos, eu falei sobre isso na sala lá na igreja, né? Eu estava explicando isso para eles. A gente pode consagrar na igreja apóstolos hoje em dia? A minha opinião, como eu acho que é a opinião de muita gente, tá bom? Tem gente que vai dizer que não. Mas eu acho que isso não vai interferir muito no andamento e desenvolvimento do trabalho na igreja. Desde que se entenda qual é a ideia de se consagrar apóstolos nos dias atuais.
Se a ideia for de hierarquia, se a ideia for de superioridade, aí eu vejo um problema. Porque tem igrejas que tem isso, né? De pegar, tem a hierarquia. O cara começa como obreiro, aí ele passa a ser diácono, aí ele passa para ser evangelista, aí ele passa para ser presbítero, aí ele passa para ser pastor, e aí ele chega no cargo máximo, pelo menos até onde eu sei, acho que é o cargo máximo, colocando isso dentro de uma linguagem, uma linguagem, como é que eu poderia dizer, mesmo de uma empresa, né? Ele coloca ali o maior cargo, que é apóstolo. Aí ele torna-se uma autoridade eclesiástica superior, aonde ele está acima de todo mundo, que é o que acontece em algumas denominações evangélicas. Infelizmente, a gente tem que criticar aqui, tá, gente? É bom que se leve essa reflexão. E quando a Bíblia fala sobre ministério, até a palavra ministério, o pessoal sempre está chamando a atenção para isso, né? A ideia é alguém que faz um serviço de diácono, ou seja, é um serviçal, é alguém que faz um trabalho doméstico. Ou seja, em outras palavras, o que é que o ministro é? Uma pessoa que trabalha, uma pessoa que serve. Então, é engraçado isso, né? O ministro, na verdade, é o que mais trabalha. O ministro, na verdade, é o que mais deve servir. Então, quando uma denominação cria um cargo como ele, dizendo que foi Deus que mandou, irmãos, isso aí não é verdade. O próprio Jesus deixou muito claro em sua passagem entre os discípulos que o menor no reino de Deus e o maior. Quem é o maior e quem é o menor no reino de Deus? Para Jesus, no reino dele, o maior é aquele que aqui na terra ele serve. Então, aquele que serve aqui, aquele que de fato faz a obra, né? Esse é considerado para Jesus no seu reino o maior. Certa vez, vocês devem lembrar, ele pegou uma bacia, né, com água e foi lavar os pés de quem? Dos apóstolos. E Pedro foi um que rejeitou, não queria que Jesus lavasse o pé dele, né? Para tu ver como é que era Pedro. Depois Jesus repreendeu para ele: se tu não deixar eu lavar os teus pés, tu não tem parte comigo no meu reino. Aí ele pegou, não só me dá logo um banho, né? Pedro era assim, quando era 8, era 80. Então, Jesus mostra claramente humildade, serviço. Ele, o filho do homem, né? O filho de Deus, o próprio Deus, ele veio servir. Só o fato de ele pegar, como diz lá em Filipenses, capítulo 2, de ele encarnar-se, né? De ele se tornar homem, isso já mostra a sua qualidade de servo. Porque qual o interesse, né, de um Deus santo e poderoso como Jesus se tornar homem? Não tem sentido isso. Então, nesse sentido que eu estou falando, se a igreja consagra o apóstolo para ser maioral, eu discordo, desaprovo completamente, não vejo base bíblica. Ainda quem vê, eu tive uma experiência, foi fruto de oração, isso não existe. Biblicamente não se encaixa, tá bom? Se alguém estiver me assistindo e quiser comentar, pode ficar à vontade, tá? A gente está aqui para aprender, porque educação é isso, gente. Educar tem a ver com troca de conhecimento, tá? Eu sei que esse vídeo não vai chegar, talvez lá entre os grandão, mas se chegar, tem toda a liberdade de falar, criticar, de uma forma respeitosa, tá bom? Como nós estamos fazendo aqui. Então, não tem base bíblica. Agora, se a igreja consagra apóstolo no sentido de alguém que é um enviado. Enviado para quê? Para que os apóstolos foram enviados, gente? Está lá na Bíblia. Quando você lê na Bíblia, Jesus ele escolheu esses apóstolos. Ele os enviou. Enviou para quê? Para ganhar dinheiro? Enviou para quê? Enviou para pregar. Enviou para curar. Enviou para ajudar os necessitados. Então, apóstolo, nesse sentido de enviado, é aquele que vai pregar o evangelho, vai ensinar a palavra de Deus, vai ajudar os necessitados. Nesse sentido, tendo essa conotação, tendo essa ideia, que é o que de fato a palavra significa, aí eu não vejo problema nenhum. A igreja ter apóstolo e tal. Ou seja, a gente percebe a diferença. Um conceito de que o apóstolo ele é o grandão, e a ideia de um apóstolo é aquele que realmente é servo, é um ministro. Aí é outra história. Eu estou colocando assim porque essa questão de cargos ministerial dentro das igrejas, isso aí varia. A gente sabe que varia de uma denominação para outra.
Então eu não gosto de criticar. A igreja tal, ela tem lá o cargo de, por exemplo, ancião. Tudo bem, dele que entenda qual é a função. A igreja tem um cargo de diácono, de presbítero. Tudo bem, mas todos os cargos, eu estou colocando apóstolo porque é o que está na lição. Mas isso serve também para pastor, isso serve aqui também para evangelista, isso serve para qualquer função eclesiástica dentro da igreja. A função, tá? Para que serve aquele cargo ali, ela tem que ser entendida. Ou seja, ela tem que ter respaldo bíblico. Caso contrário, se torna uma função secular, como se fosse um gerente de uma empresa, o presidente de uma empresa, o supervisor. E na igreja de Deus não tem isso, tá? Não existe isso. Então, por isso que ele fala isso aqui, ó. Aí ele fala que nas escrituras sagradas a ênfase é mais sobre aquele que envia do que quem é enviado. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? O mais importante, meus irmãos, tá bom? O mais importante não é o enviado, não é o apóstolo, é quem envia, porque o apóstolo, eles não estavam indo por conta própria. Os apóstolos estavam indo debaixo da autoridade de Jesus. Então que fique bem claro aqui, o mais importante nessa história é Jesus. Eles não tinham, aí volta aquela história novamente aqui. Pedro não tinha poder para curar alguém. Inclusive, ele e João, quando estão indo orar, e acontece aquele milagre lá em Jerusalém, ele diz com suas palavras: eu não tenho prata, tá? Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, né, isso eu te dou. O que ele tinha? Ele não tinha dinheiro, estava liso, tal. Mas o que ele tinha? Tinha fé, ele tinha comunhão. Ele disse: em nome de Jesus, levanta e anda. Ou seja, ele tinha a fé de que Jesus tem poder para curar um aleijado. Tá muito claro isso. Então, o mais importante não era o apóstolo em si. O mais importante é quem os enviou. Então, o primeiro ponto vai tratar essa questão dos apóstolos. Aí alguém pode perguntar: Silvio, e os apóstolos de hoje? Tem igreja por aí que tem apóstolo, né? A gente não vai citar nome aqui, mas tem igreja que tem apóstolo. Eles têm o mesmo peso dos 12 do Novo Testamento? É claro que não, gente. É claro que não. Esses apóstolos aqui, os primeiros aqui, foi um cargo específico. Quando Paulo fala em Efésios 2:20, edificado sobre o fundamento dos apóstolos, ele não está falando de futuros, não. Dos apóstolos, são esses aqui, que tiveram, como eu já falei no início, a responsabilidade, né, tiveram aí o trabalho dado por Jesus de ensinar. Lembra da grande comissão? Eles são responsáveis por isso, de repassar aquilo que eles aprenderam diretamente com Jesus. Nenhum apóstolo isso aí vai dizer que aprendeu com Jesus, que isso é só lorota. É claro que todos vão pegar, vão querer usar argumento A, B ou C, mas no final das contas, quando a gente vai para realmente uma análise bíblica, aí eles têm muita dificuldade. Por isso que eu digo, é importante você analisar biblicamente, é importante entender a função. Agora, como eu já disse, se a pessoa é apóstolo, mas ela entende nos dias atuais qual seria essa função, aí é outra história. E o que seria o apóstolo hoje? Se a gente fosse analisar bem, o apóstolo hoje seria os missionários, que são enviados. Eles pregam, eles ensinam, eles implantam igrejas, são os missionários. A gente não chama, se eu chamar o missionário de apóstolo, está errado? Não, mas no sentido de ele ser enviado, não está errado. Agora apóstolo, no sentido de que foi Pedro, no sentido de que foi os outros, João, Tiago, aí não, isso aí é uma coisa exclusiva, ficou lá, morreu com ele isso aí. Segundo subítem fala, a doutrina dos apóstolos, aí vem a resposta da pergunta, o que era a doutrina dos apóstolos? Ele fala bem aqui tem um pedaço, fala aqui, ó, bem aqui, ele fala, cadê, meu Deus? No entanto, essas duas expressões fazem referência ao ensino dos apóstolos e não aos apóstolos em si. Ou seja, a igreja não está fundamentada nesses homens, mas na doutrina que receberam de Cristo e repassaram à igreja do Senhor. Aí nós temos, meus irmãos, a passagem bíblica, né? De Efésios 2:20, que eu já li aqui, tá bom? E também Mateus, eu quero ler rápido aqui, Mateus capítulo 28, deixa eu ler
aqui Mateus capítulo 28, texto de Mateus 28, 19 e 20, que diz assim: portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. O que a lição está dizendo aqui? No entanto, essas duas expressões, tá bom? Quando eu falar aqui, porque, vamos ler aqui todo o subtópico, né? Paulo afirma que os crentes em Cristo estão edificados sobre o fundamento dos apóstolos, que é o mesmo que doutrina dos apóstolos de Atos 2:42, pois a eles foi dada a missão de lançar as bases, presta atenção, as bases doutrinárias da Igreja de Cristo. No entanto, essas duas expressões fazem referência ao ensino dos apóstolos e não aos apóstolos em si. Ou seja, a igreja não está fundamentada nestes homens, mas na doutrina que receberam de Cristo e repassaram à igreja do Senhor. Aí você pergunta para a sua turma assim, e no que consistia a doutrina dos apóstolos? Está aqui, ó. Mateus é um desses textos que vai provar isso, de que a doutrina dos apóstolos vai consistir em quê? Nos ensinamentos de Jesus. Porque ele mesmo falou aqui, ó, no versículo 20 de Mateus 28, ele diz: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Ou seja, eles estão ensinando, em outras palavras, resumindo, a doutrina dos apóstolos consiste em quê? Nos ensinamentos de Jesus. Eu até falava isso ontem no culto de doutrina, né, sobre isso. Para que a gente possa ensinar as palavras de Jesus. Eu fiz essa pergunta para a minha igreja ontem. Minha igreja não, eu não tenho igreja, tá? É só um modo de falar aqui, corrigindo. Eu fiz essa pergunta ontem para a igreja, ali, perguntei. Para ensinar as palavras de Jesus, o que eu devo fazer? E a resposta você tem que primeiro ler os evangelhos. Então, para você entender quais são os ensinamentos, as palavras de Jesus, o que você deve fazer? Ler os evangelhos. Por que ler os evangelhos? Porque é os evangelhos que vão narrar o ministério de Cristo. É os evangelhos que vão narrar as obras de Cristo. É os evangelhos que vão narrar os ensinamentos de Cristo. Então, se eu quero ensinar, se eu quero aplicar, se eu quero de fato fazer discípulos, eu tenho que ler os evangelhos. Tá bom? Então, os apóstolos fizeram isso. Eles fizeram isso. Até Paulo, quando lá em 1 Coríntios, olha que coisa interessante, 1 Coríntios, texto que é muito lido, muito lido, muito lido. Capítulo 11, de 1 Coríntios. Bem aqui, ó. Ele começa dando uma exortação, ele exorta lá a igreja, e aí ele começa aqui dizendo o seguinte, versículo 17 de 11 de 1 Coríntios. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado a haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio. Porque até mesmo importa que haja partido entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes porventura casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei nisto? Certamente não vos louvo. Aí observa bem, do 17 até o versículo 22, Paulo está chamando a atenção da igreja. Estão ceando de uma maneira desordenada. Eles não estavam ceando, eles estavam comendo, bebendo, tinha desigualdade social, tinha gente no meio deles que não tinha condição, passava fome. Então Paulo está chamando a atenção. Veja que Paulo não aprendeu, preste atenção, Paulo não aprendeu, ou seja, ele não andou com Jesus, como andou os outros apóstolos. Mas ele está corrigindo um problema dentro da igreja de Corinto. E ele não vai inventar. Ele não vai aqui dizer que está tendo uma revelação e tal, não. Ele vai usar exatamente aquilo que foi ensinado por Jesus. E isso é provado aqui no versículo 23.
Quando ele começa dizendo assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o bebedes em memória de mim. E aí ele vai dar aqui outras palavras, que eu não vou entrar em um tema. Eu só estou mostrando para mostrar para vocês que a doutrina dos apóstolos é as palavras de Jesus. Aí você pergunta assim: mas professor Silvio, se Paulo não andou com Jesus, né? E o Senhor disse também que não tinha ainda o Novo Testamento. Então, se não tem o Novo Testamento, não tem Mateus, não tem Marcos, não tem Lucas, não tem João. De onde foi que Paulo tirou essas palavras? Aí a gente precisa abrir aqui um parênteses para falar da tradição oral. E muita gente talvez tenha essa dificuldade na modernidade, na pós-modernidade que nós estamos vivendo, essa questão de tradição oral, que é aquilo que é falado, aquilo que é dito pela boca. E isso era um costume, isso era muito comum no tempo de Cristo, no tempo de Paulo. Filósofos, os religiosos, os profetas, eles ensinavam muito pela tradição oral. Então, isso aqui que Paulo está falando, ele aprendeu. É bom que se diga que Paulo, ao se converter, ele passou por um treinamento. Ele não foi aceitar Jesus e já caiu no campo missionário, não. Ele não foi aceitar Jesus, mesmo Paulo sendo grande, mesmo ele sendo um homem letrado, um homem culto, poliglota, etc. Tal, mas ele aceita Jesus e vai aprender. Tá? Ele vai até Jerusalém, ele conversa com a liderança da igreja, ele conhece os apóstolos, tá bom? E aí ele vai ter esse ensinamento. Aí a partir de um certo tempo é que o Espírito Santo vai escolher ele e Barnabé para a obra missionária, e o resto vocês já sabem. Mas o certo é que, só para ficar claro, respondendo a pergunta, tá? Do versículo 42, parte A. No que consistia de fato a doutrina dos apóstolos? Pergunte isso para os seus alunos. Era a invenção da cabeça deles? Eles inventavam? Não. Tudo que os apóstolos ensinaram está fundamentado nos ensinos de Cristo. E o terceiro e último subtópico fala sobre a praticidade da doutrina dos apóstolos. Tiago, capítulo 1. Eu já estou lendo bastante os textos aqui, porque tem textos aqui, irmão, que eles são fundamentais na hora da sua aula. Você está lendo eles. Alguns não dá para a gente ler tudo, né? Porque às vezes o tempo pode não dar. Mas é importante você pegar e alguns, assim, quando você estiver estudando na lição, que você achar interessante, você está sublinhando, como eu faço aqui, ó, na lição. Não sei se vai dar para vocês ver, tá bom? Mas aí tem alguns riscos, né? Quando eu estou estudando, eu gosto de fazer algumas observações. Tiago, capítulo 1, versículo 21 e 22, diz: portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Ou seja, Tiago também aqui deixa muito bem claro que a palavra ela não tem efeito nenhum, caso ela não seja praticada, né? E isso era uma coisa muito importante nos ensinos apostólicos, a prática da palavra. O próprio Senhor Jesus, em João 15,16, ele fala sobre isso, né? Que a gente foi escolhido, não foi ele, foi nós que escolhemos Jesus, foi ele que nos escolheu. E ele nos escolheu para quê? Para ficar infrutífero, ele nos escolheu para ficar sentado no banco de igreja. Esse texto fala que ele nos escolheu para dar fruto. Então, eu sempre digo isso. E aí você tem que chamar a atenção da juventude, você professor. Porque às vezes o jovem ele é muito desligado da obra, é muito desligado. Às vezes tem jovem que ele é um crente, mas ele é um crente que só frequenta a igreja. Ele não procura se envolver com nada dentro da igreja. Nada, 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 nada. E Jesus não chamou ninguém para ficar apenas sentado no banco de igreja. Todo mundo que é crente faz parte do corpo de Cristo. Paulo, inclusive, vai falar isso, né, sobre a questão do corpo, a função que cada membro do corpo tem. Então, não tem como, não existe isso. Não tem cabimento para a pessoa dizer que é crente, que frequenta, que é apenas frequentador da igreja. Ah, não, eu dou o meu dízimo. Jesus não te chamou para tu dar dinheiro. Essa questão de dar dízimo, de dar oferta, é uma questão de culto. É culto, isso aí também é culto. Isso aí é gratidão. Isso aí parece que a gente está comprando. Não, eu estou pagando para mim vir para a igreja. Não.
Isso aí é uma coisa de culto. Qualquer crente em sã consciência, ele tem que se envolver com algo, de alguma forma. Ou limpa a igreja, sei lá, ou ora, ou evangeliza, faz uma ação social, eu não sei. Mas o crente não foi chamado para ficar somente ouvindo, sentado lá. Terminou, entrei, fiz minha oração, ouvi a pregação, ouvi todo o culto, eu vou para minha casa, no dia seguinte, trabalho, escola, faculdade, e como se nada, sabe, não muda, entra ano, entra dia, sai dia, e não muda. Então tem que chamar a atenção de que, se de fato a pessoa segue as palavras de Jesus, ele tem que dar fruto, de acordo com João capítulo 15, versículo 16. O segundo tópico da doutrina, da lição, perdão, é que fala a doutrina, né? Fala sobre a doutrina suscita amor. Aí ele vai citar aqui Pedro, João e Paulo. Interessante, eu não vou ler tudo aqui para a gente não perder muito tempo, mas Pedro, 1 Pedro, olha, você sabe que quem era Pedro, né? Pedro era como eu já falei, ele tinha um temperamento explosivo, como o pessoal fala, Pedro era muito colérico, um temperamento agressivo, um temperamento forte, tá? A gente vê vários exemplos nos evangelhos, a gente vê que ele realmente, ele tinha hora que ele estava muito zangado, tinha hora que ele estava muito manso, tinha hora que ele estava muito crente, tinha hora que ele estava muito desviado, tinha hora que ele estava muito espiritual, tinha hora que ele estava muito carnal. Então Pedro ele variava muito. Mas mesmo, e depois ele foi passando, isso é um processo. A gente aprende muito com a pessoa de Pedro, né? Porque apesar de todos esses defeitos, mas mesmo assim, Jesus escolheu ele para ser um dos grandes apóstolos, um dos grandes líderes. Inclusive, eu estava lendo aqui esse material aqui, estou lendo esse material sobre a história da pregação, volume 1, e um dos capítulos vai falar sobre Pedro como pregador. E eu lendo, eu fiquei observando que assim, às vezes a gente, sabe, a gente não atenta para os detalhes do que a Bíblia fala. E o autor aqui, ele vai chamar a atenção que a pregação de Pedro, qual era o fundamento da pregação de Pedro? Qual era a base da pregação de Pedro? Porque o que mais se ouve sobre Pedro é que ele era um analfabeto. Isso não é verdade, gente. Assim, dizer que Pedro era analfabeto, Pedro e João, por ser pescadores, eles eram analfabetos, não sabiam ler, não sabiam escrever. Isso é mito, isso é lorota, tá? Porque eles não eram analfabetos. É bom que se diga, Pedro, ele era um judeu, e ele podia não ser um doutor como Paulo, isso é fato. Pedro não era um doutorzão como Paulo, porque a formação cultural de Paulo, de fato, ela é bem elevada. Isso aí não tem nem o que se discutir aqui. Paulo é um gigante. Mas Pedro, como judeu e como toda criança judaica, tinha um processo de educação. Então, ele sabia ler, ele sabia escrever. Agora, é claro que esse homem não se voltou à questão das letras, à questão cultural, como foi Paulo. A vida dele, depois ele vai seguir a vida dele e se torna um pescador. Então eu acredito que ele tinha um dia a dia, ele era um pescador, ele trabalhava, ele tinha família, ele tinha uma esposa. Então era um homem do dia a dia, mas não quer dizer que ele era analfabeto. Isso aí não condiz, não, isso não é verdade, isso aí já foi desmontado, vamos dizer assim, desmontado já por alguns escritores, alguns estudiosos. Então, esse Pedro, com essa limitação cultural, tem a questão também da sua personalidade, que é muito forte, mas ele passa por um processo, porque ele vai aprender na melhor escola, que é a escola cristocêntrica, ele aprende na escola de Jesus. Depois que ele passa todo um processo, aí na sua carta, olha que coisa interessante, 1 Pedro 4:8, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8, né? Olha o que ele vai dizer, é interessante, né? Partindo de um homem tão grosseiro, de um homem tão bruto, que foi Pedro, ele fala: acima de tudo, porém, tende amor intenso, tá? Uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Então, tem até uma série, né, que mostra um pouco essa personalidade do Pedro, né, que é Os Escolhidos, está passando na TV. E tem uma cena de como ele entende o Mateus, né? Mateus era cobrador de impostos, muito odiado. E Pedro, por ser um judeu mesmo ortodoxo, como é que a gente sabe que Pedro era um judeu ortodoxo? Como é que tu sabe? Gente, é só você ler o livro de Atos. Quando ele vai, antes de ele chegar aí na casa de Cornélio, a Bíblia fala que Deus deu uma visão para Pedro, um lençol, né? Ele vê um lençol
dentro desse lençol, ele vê vários animais imundos. Imundos em que sentido? Animais que a lei, que o Antigo Testamento proibia que o judeu comesse. E aí a avó dizia que era para ele comer, matar e comer. E qual foi a resposta dele? Que ele nunca colocou nada imundo na boca dele. Ou seja, ele era um judeu realmente ortodoxo. Ele era ortodoxo. Tá? Ele era fechado. E aí a voz repreende ele e diz que não era para ele falar aquilo que Deus tinha santificado. Aí ele naquela hora não entendeu muito bem. Depois que ele vai para a casa de Cornélio, Deus manda ele ir até a casa de Cornélio, ele começa a pregar a palavra de Deus, o Espírito Santo cai sobre Cornélio. Só que aí o que, chama a atenção de Pedro? Cornélio, ele não é um judeu, Cornélio ele é um gentil. E ele, por ser um gentil, isso chama a atenção de Pedro. Porque a primeira vez que ele vê o fenômeno do Espírito Santo cair, ou seja, ser derramado sobre pessoas, é sobre crentes, mas que eram crentes que vieram da linhagem judaica. E agora Pedro, ele está vendo esse mesmo fenômeno espiritual acontecer na casa ou na vida de pessoas que não tinha nada a ver, tá bom? Não tinham nada a ver com o judaísmo, eram gentios. Aí ele foi entender a visão que Deus deu para ele em relação ao lençol. Então ele vai tendo experiência, e essas experiências que ele vai tendo, vai mudando, ao ponto que ele chega a falar sobre isso, né? Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Então, isso aqui não foi uma coisa que aconteceu do dia para a noite. Então, a doutrina de Pedro é uma doutrina que, como fala a lição aqui, é uma doutrina que tem amor. Porque não adianta também doutrinar, já adiantando aqui já uma coisa, como foi a igreja. Por isso que a igreja de Éfeso, né, os Efésios ali foram repreendidos em Apocalipse, capítulo 2, quando João recebe a palavra e diz que o que Jesus tinha contra aquela igreja, o que era que eles tinham abandonado ali o primeiro amor. Já falamos em uma outra lição passada o que é que significa esse primeiro amor. Ou seja, eles eram muito duros, eles eram muito ortodoxos, eles seguiam à risca a doutrina, só que deixaram um pouco de lado também o amor, tá bom? Porque não adianta, a gente pegar também ser um carrasco, né? Então, a doutrina de Cristo era uma doutrina que prega contra o pecado, deixa bem claro. Tanto João, Pedro, Paulo, eles pregaram sobre isso, mas eles falavam contra o pecado. Não quer dizer, porque eu estou falando isso aqui para pontuar, é outra coisa que é importante você levar para a sala de aula, essa discussão. Amor não é sinônimo de passividade com o pecado. Jesus ele ama, ele entende, Jesus ele quer o nosso coração. No passado tinha muito isso, né? As pessoas falavam muito isso, né? Que Jesus só quer o coração. E aí, uma simples frase hoje virou um negócio assim, sabe? Perdeu o controle. Então hoje as pessoas falam, Jesus ele é inclusivista, né? Ele gosta de incluir os necessitados, ele gosta de incluir aqueles que são rejeitados. De fato, Jesus não está aqui em nenhum momento desfazendo-se das pessoas. De fato, a igreja que é seguidora de Jesus não pode fazer isso, mas ele pregou contra o pecado. Isso aí é fato, é aquilo que eu falei agora há pouco. Como é que eu sei que Jesus pregou contra o pecado? Leia os evangelhos, veja que Jesus, após ser interpolado várias vezes, ele falava coisas assim semelhantes. Por exemplo, quando a mulher foi pega em adultério, ele pegou, naquele momento, ele não disse assim, rapaz, tu é uma mulher que tu não presta, tu não tem vergonha na tua cara, como é que tu fica te deitando com um homem aqui? Não, Jesus pegou simplesmente, depois do processo, disse para os seus acusadores, que não tivesse pecado, que atirasse a primeira pedra, ele disse, agora vá e não peques mais. Ou seja, claramente Jesus não concordava. Porque alguém diz, mas aí Jesus ele ama o pecado. De fato, Jesus ama. O texto da Bíblia mais conhecido é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É um texto que fala do amor de Deus pelos pecadores. Então não importa qual é a condição espiritual das pessoas. Não importa. E quando eu falo não importa, porque não importa. Pode ser que nós, seres humanos, nós como igreja, temos dificuldade de entender isso, mas para Jesus não, ele ama a todos, tá bom? João é a mesma coisa, é conhecido na Bíblia como
o apóstolo do amor, apesar que João também passa por um processo, tá, gente? Tem muita gente que vê João como o amoroso, tal, mas ele chegou a dizer para Jesus, porque um certo grupo de pessoas não aceitaram a palavra, se eles podiam orar e pedir para cair fogo do céu para queimar e destruir eles todos. Então João também tem momentos também que ele varia na sua personalidade, mas todos eles, irmão, tinham defeito, todos os apóstolos. Ó, Paulo aqui, ele vai falar também da questão do amor. Lá em Filipenses ele até usa o exemplo de Cristo, né? Que Cristo ele se encarnou. E esse capítulo 2, que a gente chama de kenosis, ou a ideia da encarnação de Cristo, é um tema muito pesado que a gente estuda e muito complicado e complexo, porque as perguntas vão surgindo, dentre elas como é que Jesus era Deus e era homem? Será que de fato ele, quando estava na forma humana, ele usava seus poderes de Deus? Eu não vou entrar nesse mérito, porque isso aqui a gente estuda em cristologia, tá bom? Mas Paulo o que importa é mostrar aqui em Filipenses que ele não usurpou o seu direito, ele não usou o seu poder de Deus, pelo contrário, ele era humilde, o próprio Jesus. Por isso que o texto fala sobre isso, né? No capítulo 2 da carta aos Filipenses, o apóstolo Paulo fala de alguns pontos doutrinários a respeito do amor. Ele enfatiza que o amor é uma virtude a ser compartilhada entre os irmãos, que a humildade é uma face genuína do amor e leva o crente a celebrar as qualidades uns dos outros, e que Cristo é o modelo maior de amor, humildade e serviço. O que me chamou a atenção é essa frase, e leva o crente a celebrar as qualidades uns dos outros. Quem ama, irmão, quem de fato tem amor, que a doutrina de Cristo está dentro dele, ele tem esse amor, ele não tem dificuldade em reconhecer as grandezas do outro, o talento do outro. Ele não tem essa dificuldade, né? Quem de fato tem a doutrina de Cristo em seu coração, ele não vai planejar o mal do outro, ele não vai ficar falando mal do outro, ele não vai ficar com inveja do outro. Isso não é bom, isso não condiz com a palavra de Deus. E o último tópico da lição fala: a doutrina gera serviço, ou seja, a teoria, aqui é o que a gente chama na teologia, né, a teologia e a praxis, né, chama praxis teológica, ou seja, é a prática, na verdade a teoria e a prática, né, teoria e prática. A doutrina, ela precisa ter também a sua prática, porque senão não tem sentido. Senão nós como igreja, isso aí é uma coisa que cada um de nós tem que ter, né, em mente. Se a gente não praticar aquilo que a gente ensina, aquilo que a gente aprendeu, as pessoas vão dizer que a gente somos apenas pseudos professores, pseudos cristãos, ou seja, falsos, né? E aí a gente tem que realmente mudar essa história. E aí o terceiro tópico fala: Jesus, o servo por excelência. Primeiro, a mostrar claramente que a sua doutrina não era a sua palavra, foi o próprio Jesus. Aí vem a pergunta, se pergunta para a turma de vocês assim: Jesus tinha obrigação de mostrar alguma coisa para nós? Jesus, como Deus, ele tinha obrigação de fazer o que ele fez? Então, vai elaborando essas perguntas, tá bom? Elabore perguntas assim e veja como é que a sala vai responder. Porque às vezes tem gente na igreja que tem esse ego, né? Acha que é a última bolacha do pacote. E não é assim. Se Jesus ele veio, né, para ser servo, em que sentido? Ele quis ser servo da humanidade. Porque quando Jesus, irmãos, quando Jesus ele se torna homem, ele está se humilhando, ele está se rebaixando. Quando Jesus, principalmente quando ele se coloca para morrer numa cruz, ele está se rebaixando, se humilhando ainda mais. Então, ele é o servo por excelência. Ele é o nosso exemplo maior. Então, quando você pensar, eu estou, por exemplo, ajudando alguém, aí todo mundo está mangando de você, né? Você deve falar isso para o jovem, fazer essa aplicação. Todo mundo está mangando de você, essa palavra, a gente mangando, né? Até uma coisa de adolescente, estão mangando de mim, estão caçoando. Ou como alguns falam, né? Estou sofrendo perseguição. Irmão, pense em Jesus, ele também sofreu. Tá? Então, quando você estiver ajudando alguém, assim, tipo, rapaz, eu resolvi ajudar o meu pastor.
Aí alguém vai te chamar de babão, vai te chamar de um monte de coisa. Você não deve ligar para isso não, tá, gente? Se você está ajudando o pastor no sentido de um homem de Deus ali que está à frente da obra, por que não ajudar? Porque eu, por exemplo, eu não posso pegar uma vassoura e varrer uma igreja, né? Por que eu não posso pegar um pano com um balde d'água, eu não posso limpar, por exemplo, os bancos da igreja? Por que eu não posso pegar uma enxada e capinar a frente da igreja ou o terreno da igreja? Por quê? Isso vai, em que vai me diminuir? Por que eu não posso participar de um mutirão? Por que eu não posso cooperar na obra de Deus de alguma forma? Se Jesus, que é Deus, é o exemplo, como coloquei, o servo por excelência, por que eu não posso? Como é que eu quero ser servo? E aí ele fala mais aqui na lição, ele falou, ó, Mateus, capítulo 20, 26, 27, Jesus disse que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, eu acho que a palavra de Deus por si só fala muita coisa aos nossos corações. O segundo subtópico fala o serviço cristão na doutrina dos apóstolos. Aí eu quero ler só a primeira parte, diz assim: os apóstolos lançaram as bases da doutrina cristã e Cristo é o fundamento central. Tá? Olha o que ele fala, os apóstolos lançaram. Uma coisa, eu já falei isso aqui, uma coisa são os apóstolos lançar o fundamento, lançar a doutrina. Outra coisa é ele ser o fundamento. Pedro não é o fundamento da igreja. Isso aí a gente não concorda, porque não tem respaldo bíblico. Não interessa o que a tradição A, B ou C diz. Essa tradição a gente vai ler, a gente vai estudar, a gente vai escutar, mas a questão é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que ele é o fundamento? Se a Bíblia não diz, então é só uma tradição. Tá bom? Então, como a lição fala, os apóstolos lançaram as bases da doutrina. E Cristo é o fundamento. Então, quem é o fundamento? É Cristo, como eu já falei. Quem foi que morreu na cruz? Foi Cristo. Tá? E aqui eu até fiz um comentário dentro desse subtópico, tá bom? Porque é o seguinte, os apóstolos, eles entenderam o seu lugar de como servo, né? Eu botei aqui, tudo que é dito aqui é contrário à ideia de uma liderança, né? De uma liderança no formato de monarquia. Porque eu estou criticando aqui o sistema eclesiástico, papal, tal, da igreja católica, mas também dentro da igreja protestante tem pastores que são assim, tem líderes que são assim também. Eles querem sustentar uma monarquia. É por isso que hoje está aí na internet, a gente está vendo muita crítica em cima da igreja, por causa desses modelos. Eu não sei, às vezes eu me pergunto, meu Deus, qual é a Bíblia que esse povo lê? Porque de fato é estranho o comportamento, as palavras, as ações. O governo deles é um governo, às vezes, realmente de monarquia. A verdade é essa. Até a lição dos adultos estudou uma lição aí sobre a questão do governo da igreja. E alguns ficam na dúvida: qual é o governo da minha igreja? É episcopal? É o congregacional? É o presbitério? Eu não vou entrar aqui em detalhes, mas muitas igrejas, o governo é episcopal, ou seja, o governo da igreja está centrado em um homem. As ordens partem de um homem, que ele decide ali, está decidido e pronto. E se você falar contra, é rebelde. Claro que a gente não está aqui querendo fomentar nenhum tipo de revolução, até porque se você fizer isso, você vai estar pecando, você vai estar errando. Quem tem que realmente tomar consciência da forma como ele está liderando a igreja é o pastor, é o líder daquela igreja. Ele é que tem que tomar. E entender que a igreja não é dele. A igreja é de Cristo. Cristo é o cabeça. Ele é apenas um servo, um ministro, escolhido por Jesus para guiar aquele rebanho. E por último, o serviço na vida cristã. Jesus é o alicerce da doutrina cristã, o modelo de servo a ser seguido pelos seus discípulos e todos os crentes. Paulo rogou aos irmãos da igreja em Roma para que não se amoldasse aos padrões deste mundo, mas que mudasse a forma. Romanos 12, versículo 2. Segundo a forma de pensar deste mundo, maior é o que é servido, aquele que está sentado à mesa. Entretanto, Jesus Cristo ensinou que o reino de Deus maior é o que serve. Portanto, uma vida cristã bíblica e madura é marcada pelo serviço a Deus e ao próximo. Acho que isso aqui tá mais do que claro, tá bom? Que nas palavras de Jesus, para esse mundo, o pessoal fala, né? O pessoal diz assim, tem uma frase que o pessoal diz assim: tu vale aquilo que tu tem. Se você tem apenas 50 centavos no bolso, você só vale 50 centavos.
Se você tem R$ 1, só vale R$ 1. Se você tem 10 mil, é 10 mil que você vale. Então a gente nesse mundo é medido pelo ter. Tem muita essa reflexão é muito feita no meio filosófico. As pessoas elas são medidas pelo ter e não pelo ser. Então o mundo não está preocupado se tu é um cara legal, se tu é bacana, se tu é amoroso, se tu é prestativo, se tu é humanitário. Isso aí para o mundo está pouco se lixando. Mentira, irmãos. Pela forma como o homem ele reage diante de uma situação. Tipo, por exemplo, alguém está ali morrendo, a gente tá com o celular na mão, tá? Em vez de pegar e fazer uma ligação, chamando ali uma ambulância, chamando alguém que possa ajudar, a gente tá ali filmando e jogando na rede social. A ideia é de ganhar com aquilo dali. O ser, que é a questão humanitária, espiritual, a empatia humana, isso cada vez mais está desaparecendo. Mas tudo isso é bíblico, né? A Bíblia fala que nos últimos tempos, o homem de fato ele seria dessa forma, ok? Mas Jesus deixou muito bem claro, aquele que serve, aquele que é servidor, esse é o maior no reino de Deus. Então, a doutrina, resumindo, nós aprendemos aqui que a doutrina dos apóstolos são as palavras de Cristo. E onde nós aprendemos essas palavras? Nos evangelhos. Aprendemos aqui também que a doutrina, ela não pode ser só de boca, só teórica, ela tem que ser prática. Aprendemos aqui que a doutrina também tem que ser dada, mas dada com amor. Tem um exemplo de Pedro, de João e também o apóstolo Paulo fala sobre isso. E por último, aprendemos que a doutrina de Jesus, ela gera serviço, ou seja, aquele que prega, ou seja, esses grandão que pregam a palavra de Deus, eles sabem disso. Tem que trabalhar na obra, tem que ser servo, né? Não é porque eu tenho, por exemplo, o dom de ensinar, é que eu vou me considerar maior que todo mundo, ok? Então é isso aí, gente, que Deus te abençoe nessa lição, que o Espírito Santo possa iluminar a tua mente e estaremos aqui, se Deus quiser, na próxima semana, em nome de Jesus. Peço que você possa aí curtir, eu sei que, como eu falo, nosso canal é humilde, mas você possa curtir aí o canal e compartilhar também, compartilha o nosso canal aí com outras pessoas, que eles possam também estar nos ajudando a seguindo, compartilhando, curtindo, para que a gente possa melhorar. E eu estou aqui aberto a críticas, tá? Eu quero deixar bem claro, se você chegou até o final, professor Silvio, eu acho que a tua aula ela precisa disso, porque eu sou defensor dessa ideia, sou desse partido, né? De que a gente não sabe tudo e a gente precisa de ajuda. As críticas aqui serão muito bem-vindas para nos ajudar a desenvolver melhor o nosso trabalho, ok? Então todos fiquem na paz e até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.